Olá, vamos falar de transição de carreira. Eu separei um conteúdo com 4 etapas para ficar bem fácil esse exercício e para que qualquer pessoa consiga executar. A primeira etapa é a seguinte: tenho algumas perguntas que você precisa responder. Separe um tempo tranquilo, calmo, busque as respostas dentro do seu coração, não as respostas que outras pessoas te dariam ou justificativa para outras pessoas. Busque a resposta dentro de você. A primeira pergunta é: será que você realmente precisa fazer uma transição de carreira? Pense nos pontos que te faz pensar em mudar de carreira. É reconhecimento? É o dinheiro, a remuneração, o retorno financeiro? É o ambiente que você trabalha, que você não gosta dos seus colegas de trabalho, não gosta do teu gestor, do teu líder? O que é no teu dia a dia que faz você pensar em mudar de carreira? A segunda pergunta: se o que você faz hoje te desse um retorno financeiro adequado e um reconhecimento adequado, você, mesmo assim, mudaria de carreira? Não busque as respostas para as outras pessoas. Procure a resposta dentro de você. A outra pergunta: se você tivesse um ambiente que você gosta, o chefe, os colegas de trabalho, os outros líderes da empresa, se você tivesse um ambiente que você gostava muito, mesmo assim, você pensaria em mudar de carreira? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, eu acho que a transição de carreira pode ser uma saída para você sim. Mas procure essas respostas no fundo do seu coração, para você ter certeza que a transição de carreira é a melhor saída no seu caso. Hoje a gente vai continuar falando sobre transição de carreira. Ontem eu fiz algumas perguntas para você. Se por acaso você não viu o vídeo, olha aí na minha timeline que você vai achar o vídeo de ontem. Não siga se você não viu o vídeo de ontem. Então, digamos que você verificou que realmente precisa fazer uma transição de carreira. E aí hoje eu vou te deixar mais algumas perguntas para você se responder. Lembrando, não é responder para as outras pessoas, é responder para você mesmo do fundo do seu coração. A primeira pergunta que vem na cabeça é: mas eu não tenho coragem. O que eu vou fazer? A primeira coisa é você pensar qual atividade você faria mesmo se ninguém te pagasse nada. Digamos, você vai executar aquela atividade por muito tempo na sua vida, só que você teria o maior prazer em executá-la, mesmo se não ganhasse nada. Pense em alguma atividade. Lembrando, não pense num hobby, numa coisa que você gosta de fazer aos finais de semana. É alguma coisa que você faria, mesmo se ninguém te pagasse. Tente responder essa pergunta. Outra pergunta: qual assunto que você mais gosta de conversar com as pessoas? Normalmente, você conversa com os outros aquilo que você tem afinidade, é um assunto que você já gosta de estar envolvido. A resposta para o que você vai fazer na próxima carreira pode estar aí. Qual que é a sua paixão? O que você faz e não vê o tempo passar? Qual atividade que a gente chama de entrar em flow? Qual atividade você faz que você não vê o tempo passar? Mais uma pergunta, que nessas respostas pode
está a chave do que você vai fazer na sua própria carreira. Pense assim, o que você mudaria no mundo? O que tem no mundo que te incomoda e que você poderia fazer alguma coisa para contribuir a mudá-lo de alguma forma? Espero que vocês tenham começado a pensar sobre essas perguntas. Tirem o dia de hoje para tentar acharem algumas respostas e amanhã a gente volta para falar sobre transição de carreira em 4 etapas. Continuando aquele assunto de transição de carreira, hoje a gente vai para a terceira etapa. Lembrando, a primeira etapa foi você pensar sobre, realmente é necessário essa transição de carreira? Se depois de assistir o primeiro vídeo você disse que sim, passou para o segundo vídeo, que aí teve algumas outras perguntas. O que é que eu vou fazer? Se eu não estou feliz nessa carreira, quero mudar para outra, qual será essa nova carreira? Depois dessas 2 etapas, agora tem a terceira etapa, que é ter coragem para fazer. Todo mundo que vai mudar de carreira sente medo. E agora é o momento de você se fortalecer. Para quê? Para ir com medo mesmo, porque o medo ele não vai passar. O medo ele é bom para quê? Para a gente dar uns passos mais seguros, ter cuidado na hora de tomar as ações, mas ele não pode ser tanto para que paralise a gente e que não deixe a gente caminhar. E hoje eu tenho algumas perguntas para você responder. Anote aí. A primeira pergunta é: o que eu perco se eu continuar nessa mesma carreira que eu estou? O que eu perco se eu continuar nessa mesma carreira que eu estou? Segunda pergunta: o que eu ganho se eu ficar nessa mesma carreira que eu estou? Porque com certeza você tem ganhos. Às vezes o ganho financeiro, às vezes o ganho do ambiente. Responda essa pergunta: o que eu ganho se eu continuar nessa mesma carreira? Terceira pergunta: o que terei que abrir mão para mudar de carreira? O que eu tenho hoje que eu não vou ter, que eu vou ter que abrir mão para mudar de carreira? Pensem nessas perguntas, achem as respostas no fundo do coração de vocês. Para quê? Para a gente ir para a quarta etapa. Olha, continuando o tema de transição de carreira, se você assistiu os 3 primeiros vídeos e agora tem certeza que você vai fazer a sua transição de carreira, é a hora de se preparar. Agora é a última etapa, o passo a passo para você se movimentar e começar a ação da mudança. Hoje vou deixar 3 perguntas que você precisa responder. Qual é a ação que você vai tomar hoje? Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é no final de semana. É hoje. Quem é a pessoa que você vai avisar, o alinhamento com o teu esposo, com a tua esposa? O que você vai fazer hoje, não amanhã? Pense nisso e já saia executando. Faça seus alinhamentos prévios. Eu acho que hoje é o melhor dia para isso, não é amanhã. Mais uma pergunta. No que você precisa investir? Pense. Eu vou ter que investir nesse momento tempo, vou ter que investir dinheiro, vou ter que investir os recursos da família, ferramentas, quais as ferramentas que eu vou precisar. Pense nessa pergunta e encontre as respostas. Última pergunta por hoje.
Como que você vai dividir o seu tempo entre a carreira atual e a carreira futura? Porque não é de hoje para amanhã mudei de carreira e pronto. Vou continuar com a minha carreira hoje e vou começar a ação de mudança para a nova carreira. Por exemplo, a nova carreira eu vou me dedicar à noite, durante a semana, todas as noites durante a semana. Para a nova carreira, eu vou me dedicar aos finais de semana. Já vou fazer o alinhamento com o marido e esposa hoje, falar, olha, a partir de agora não tenho mais noite em casa e todos os sábados, na parte da manhã, vou investir meu tempo na minha nova carreira. Então, pense nessas 3 perguntas, que agora é a parte da ação. Essa última etapa é só pensar e organizar as ações, o planejamento para você começar a colocar para rodar. No nosso tema de transição de carreira, nós estamos na 4ª etapa. Se você não viu as etapas anteriores, olha lá na minha timeline, todos os vídeos estão lá. Essa 4ª etapa, ela dá um pouquinho mais de trabalho. Na realidade, vamos levar aí alguns diazinhos falando dessa 4ª etapa, que é o planejamento. Hoje, eu queria que vocês pensassem sobre a parte financeira. Tenho algumas perguntinhas aqui para vocês se responderem. Lembrando, a sua transição de carreira, as respostas é para você, não é para as outras pessoas. Pense hoje nessas perguntas. Lembre, a parte financeira é sempre importante, né? A parte financeira que vai dar a sustentação para o teu plano e para frente. Sem ela, se você não pensar nessa parte, esquece que o bicho vai pegar. Pense assim, qual o seu plano? O que você vai fazer para pagar as suas despesas? Você vai continuar trabalhando o dia todo e a sua transição você vai fazer à noite ou nos finais de semana? Ou, eu preciso começar a fazer hambúrguer para vender dia de sexta, sábado e domingo à noite para dar sustentação para eu fazer minha transição de carreira. Então pense muito bem nessa etapa porque ela é importante. Anotei mais umas perguntinhas aqui para vocês pensarem. O que você vai deixar de gastar? Por quê? Não dá para sair gastando do mesmo jeito que você estava gastando até agora. Você precisa fazer uma reserva financeira. Para quê? Para você não ficar o tempo todo preocupado com o dinheiro e se preocupar mais em se desenvolver e buscar as outras atividades para a sua transição de carreira. Durante esse processo, o que é bacana? Você ter pelo menos 6 meses de reserva. Alessandra, mas eu não tenho 6 meses de reserva, não tenho dinheiro nem para pagar minhas despesas do dia a dia. Vai ter que ir atrás. Faça doce para vender, busque aí alguma atividade na internet que vai te dar dinheiro. Pense nessa parte financeira, porque ela é a base para dar certo a sua transição de carreira. Se você não tiver dinheiro para se aguentar aí pelo menos uns 6 meses, com certeza vai ser mais difícil, mas não vai ser impossível. Pense em alguma coisa da tua casa que você não usa mais para vender. Junte para a mulherada aí, né? Junte as roupas que você tem, faça um bazar, calçado, tem um monte de calçado, tem 100 pares de calçado, só tenho 2 pés. Vende alguns para você colocar na tua reserva financeira. Então, se estruture financeiramente para que tudo dê certo. Nós estamos na 4ª e última etapa. Hoje o dia é para pensar nas pessoas que podem te ajudar no processo. Pense assim, quem são as pessoas que podem me ajudar com o tempo, financeiramente, ou às vezes apenas com uma palavra de apoio, te ajudando a manter firme no caminho? Quem são essas pessoas? Liste quem são essas pessoas. Para quê? Para que você fixe na mente e em algum momento de necessidade você vá buscá-las. Depois, faça o contrário. Quem são as pessoas que podem te atrapalhar?
aquelas pessoas que são negativas, que vão falar que isso não dá certo, que vão reclamar do teu processo de mudança durante o que você estiver fazendo. Pense em todas. Para quê? Para você já se fortalecer e quando a pessoa vier te atrapalhar, você já tem um plano e já sabe que isso iria acontecer, para que não seja uma coisa que te abale durante o processo. Depois, um ponto que é bacana nesse momento. Se você é casada, mora com os familiares, pais, então esse é o momento. Para quê? Para você conversar e alinhar com essas pessoas. Com o teu marido, com os teus filhos. Deixe tudo organizado para que depois você esteja fortalecida no momento de problema. Agora, pense em alguém que pode contribuir com o teu conhecimento. Quem é a pessoa que já faz isso, que tem essa carreira, que pode me ajudar? Escolha um mentor, pegue alguém que é especialista na área. Pense, se tem alguém que faz isso muito bem, eu vou lá, vou copiar, vou pedir ajuda. Pense em quem podem ser essas pessoas. Depois, uma coisa que é muito importante, pense em todas as etapas. Para o meu processo de transição, quais são todas essas etapas? Aproveite o momento, revisite os vídeos do início da semana, de domingo para cá, e faça uma lista. Coloque uma lista no papel, porque é essa lista que vai te dar o norte e vai fazer você realizar o teu sonho. Coloque datas, quem são as pessoas que vão te ajudar, qual que é o prazo, muito importante o prazo, e esse é o plano que você vai seguir. Uma a uma das atividades até você ter feito toda a transição de carreira. Isso é um plano de ação. Parece ser muito chato e complicado, só que é ele que vai te dar o norte e vai fazer você ficar no caminho. Finalizando o plano de ação, continue um por um. Pense novamente, revisite. Quais são os pontos que eu podia ter pensado, não coloquei no meu plano de ação. Faça o plano de ação bem robusto. Por quê? Porque ele vai ser a base para o que você vai executar daqui para frente. Finalizamos a quarta e última etapa. Espero que vocês tenham gostado.